Oi, Ana, boa noite. Queria Boa noite, agradecer Brenda. a você ter aceitado o convite. Pessoal, a Ana, ela é professora na UFJF, no departamento de nutrição, e ela aceitou conversar com a gente sobre glúten e lactose, que são dois temas que são super importantes, e a gente precisa de mais informação sobre isso, e informação confiável, né? Então, a gente tem uma professora, doutora no assunto, que vai, com certeza, esclarecer bastante o assunto para a gente. Boa noite, Ana. Boa noite, um prazer. Obrigada pela confiança. E realmente é um tema que sempre é oportuno, sempre tem muitas dúvidas, há muitos questionamentos em relação não só ao diagnóstico, às diferenças, às confusões, inclusive entre lactose, alergia à proteína do leite, glúten, onde tem glúten, a gente consegue digerir glúten, não tem? Então são perguntas realmente não só dos leigos, assim, das pessoas que são usuários dos produtos, mas também de profissionais da saúde, da área de tecnologia de Uhum. alimentos. Então, de fato, é oportuno a gente sempre conversar. Legal. Então tá. Ana, eu queria começar perguntando a você sobre o que é o glúten, né? Tem muita gente que tem dúvida se tem glúten, se não tem, e como que eu consigo, de onde vem o glúten. Então, o que é o glúten? Você pode explicar pra gente, por favor? Sim, muita gente acha que o glúten é uma proteína. Não, ele é um conjunto de proteínas, ele é uma malha proteica constituída por duas variáveis, né, que são as gluteninas e as prolaminas. Essas prolaminas é onde geralmente está relacionado à atividade aí para alguns indivíduos que apresentam intolerâncias e alergias aos alimentos fontes, que a gente vai já falar, manifestam, né, um quadro aí de desconforto. E aí, essa malha, uma vez unida, ela confere aos produtos uma propriedade funcional chamada de viscoelasticidade. Então, ele confere textura, permite um processo de fermentação nos produtos de panificação bacana, porque vai reter o gás Uhum. carbônico. Mas não é só na indústria de alimentos que exploramos essa proteína, ou né, que os engenheiros exploram essa proteína. Ela também é muito útil na indústria de medicamentos e suplementos, então na parte farmacológica ela é uma proteína muito utilizada. Na indústria, além da alimentícia, também na indústria de cosméticos, também bastante, shampoos, cremes, sabonetes, a parte de maquiagem, Usam e glúten também para dar para dar, estabilidade. Então, essa para dar propriedade estrutura física, isso, material. essa estrutura do glúten dá estabilidade aos produtos. E também, inclusive, na indústria têxtil. Tem aí uma linha de pesquisadores, já tem até alguns produtos fora do nosso país. Acho que o nosso país tem um pessoal no Nordeste trabalhando com isso, desenvolvendo aí também, aplicando essa proteína para melhorar e, quem sabe, até produzir, né, uma linha aí mais vegetal, digamos assim. E aí, por conta dessa propriedade, houve aí um grande investimento na área de biotecnologia, da engenharia genética, para melhorar ou aumentar essa quantidade da proteína na matriz. E que matrizes que são alimentos fontes de glúten? Temos aí 4 alimentos, então não é um universo imenso, né? São 4 Uhum. alimentos. É o trigo, centeio, cevada e aveia, que no caso do nosso país, mas por contaminação, porque a prolamina da aveia já tem estudos já bem consolidados que ele não oferece aí um quadro de intolerância ou alergia, são mais as outras três, e principalmente o trigo. Então, como esse alimento em particular é o que mais oferece, houve um grande investimento de melhoramento genético. Então, se a gente for Uhum. pensar o trigo lá de antigamente, na sua carga proteica, tinha aproximadamente 3% de glúten. Hoje, por conta dessa propriedade que eu elenquei, ele pode chegar a mais de 100, 200, tem produtos que podem chegar até 400% da sua carga Nossa. proteica só glúten. E o que isso significa, né em Uhum. relação a esse cenário hoje? O glúten, uma vez unido, essas duas malhas proteicas, o nosso organismo humano, nossa espécie humana, não tem enzimas específicas para realizar a digestão. Então, se fosse aquele trigo lá de antigamente, a gente tem uma carga de tolerância oral para essas moléculas difícil de Uhum. digestão, em torno de 6, 7%. Só que essa quantidade muito aumentada realmente é over, ou seja, muito acima do que o nosso organismo toleraria. E aí a gente vai entrar mais para frente, né, provavelmente que é uma das dúvidas que a gente recebeu, que é a questão de o que isso vai gerar, o que pode gerar para a saúde. Ele pode Uhum. gerar para pacientes, né, que são portadores, né, do gene da doença celíaca, manifestar a doença celíaca, ou indivíduos não celíacos, mas que também respondem a essa molécula. Então, tem a ver com a questão da quantidade
enfim, Uhum. os produtos, e por esse histórico aí da biotecnologia, ele é uma proteína importante, é um conjunto proteico importante, mas essa questão do nosso comportamento alimentar, das nossas escolhas, glúten a gente encontra em tudo. E a própria velocidade, a nossa própria reação com o tempo, a gente não tem muito tempo de sentar à mesa, de preparar os alimentos, a gente procura tudo muito Verdade. pronto. E aí essas propriedades são muito exploradas por conta dessa estabilidade. A gente acaba comendo muito alimento processado, ultraprocessado, e aí vem os suplementos, aí vem, ou seja, uma infinidade de produtos com uma proteína que, para a gente tem uma certa tolerância aí oral para poder eficientemente aproveitar os seus aminoácidos. Como toda proteína, o que nos Uhum. interessa são os aminoácidos da sua composição. Aí pode desencadear esses dois cenários importantes em cenário mundial. Por isso que realmente é oportuno a gente conversar. Nossa, interessante, né? Eu sou química, mas eu também sou gastrônoma, então eu tenho bastante interesse nessas propriedades do glúten. Eu Isso. gosto de fazer pão em casa, de fazer bolo, e eu estou sempre procurando por farinhas com maior teor de proteína, porque, claro, para mim, eu não tenho nenhum tipo de desconforto, né? Então, quando a gente faz um pão em casa, a gente quer aquela propriedade que cresça bastante, prenda bastante ar dentro da farinha, né? Exatamente. E só que, ao mesmo tempo, isso também pode gerar muito desconforto para quem tem a intolerância. Então, realmente, a indústria alimentícia, a gente, utilizando muito do glúten, né, a gente acaba comendo uma quantidade maior do que o nosso organismo foi programado durante a evolução, né, para Exato. conseguir se alimentar. Interessante. E do glúten, a gente sabe que tem duas principais condições, né? É a doença celíaca e a sensibilidade ao glúten. Como que funcionam essas duas condições médicas, condições fisiológicas? Quais as diferenças? Quais os sintomas que as pessoas costumam sentir com essas duas enfermidades? Se é que a gente pode chamar Ok. assim. Não podemos falar assim. Um desequilíbrio, né, acaba entrando Uhum, no quadro de doença, sim. A doença celíaca, vamos começar por ela é uma doença autoimune, apresentando permanente intolerância ao glúten, ou seja, permanente, uhum, indivíduos geneticamente predispostos, ou seja, um indivíduo que ele vai manifestar sinais e sintomas quando essa molécula está presente na sua rotina de forma permanente, mas não é uhum. qualquer indivíduo, indivíduo que tem uma carga genética nesse sentido. E essa carga genética geralmente está envolvido a determinados genes, que são o HLA, DQ2 e o DQ8. Há outros alelos, mas esses dois são de maior prevalência mundial. E essa resposta a indivíduos geneticamente, digamos assim, predispostos, e essa reação imunológica, ele vai conduzir a lesões gravíssimas ao intestino, que é o nosso segundo cérebro. Ou seja, lá mora Uhum. 90% da nossa defesa imunológica, é o local de absorção de nutrientes importantes para a nossa saúde, é o nosso local de integridade dos micro-organismos que também vão responder aí também ao equilíbrio de tudo, né? Então é um Aham, órgão aí claro. que ele vai afetar de forma muito agressiva as velocidades intestinais. Então, para o indivíduo celíaco. E uma coisa que é importante esclarecer, e isso na literatura, nos livros, a gente vê isso muito, que a doença celíaca clássica, ela é manifesta ou se manifesta muito na infância, né? O que a gente vê na Uhum. literatura. Mas a minha experiência, por exemplo, enquanto coordenadora do Pró Celíaco, na Universidade Federal de Viçosa e agora do Progastro aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, a gente tem uma demanda muito alta de pacientes adultos. E aí, alguns sempre tiveram aqueles sintomas, mas assim, foi aquele diagnóstico realmente tardio. Porque alguns sinais e Aham. sintomas a gente vai ver que acaba se confundindo com outras doenças intestinais, ou mesmo vem com um quadro assintomático, que não é tão assintomático assim, ou seja, não responde aos sintomas clássicos que já a gente fala, vem com sintomas que a gente fala extraintestinais, ou mesmo aqueles que vêm com sintomas atípicos, então acaba tendo esse diagnóstico muito tardio. Mas Uhum. também tem aqueles indivíduos que, de fato, eles ficam silenciados ali, aí de repente tem um processo infeccioso, seu sistema imune em geral é abalado, aí a doença ela é
expressa, né? Aí a pessoa de fato passa a adoecer. Isso é importante. As pessoas elas precisam entender que o fato de ter o diagnóstico da doença, o tratamento ele é único e exclusivamente a dieta. E ele vai ficar saudável. Ele não vai estar doente. Aí passa a ser apenas portador. Então é importante a gente entender isso, né? Que eu estou doente. Não, você não está doente, né? Uma vez em tratamento, excluindo essa molécula da dieta, é vida normal, né? Com os cuidados que a gente vai comentar posteriormente. Com toda a restrição alimentar que isso Exato. vai ocasionar, né? Mas o bom é que nos últimos tempos a gente tem visto bastante produto, né, livre de glúten e também de lactose, que a gente já vai conversar, nas prateleiras, tem aumentado bastante, né, no mercado. Isso, e acaba alcançando aí um mercado que vai além dessas pessoas, né? Que aí eu acabei fugindo um pouco, aliás, esquecendo de falar que o sensível ao glúten são indivíduos que não têm a genética, mas eles vão manifestar sinais e sintomas, eles também vão ter uma alteração no sistema imune, mas ele não vai ter o diagnóstico da doença celíaca, né? Que já a gente fala como que ele é feito, qual o tratamento, qual a conduta alimentar. Né? Porque a gente fala nessa parte tudo junto. Então, acaba que alcança pessoas que desejam emagrecer, desejam praticar uma atividade física e associa esse produto como um produto que ele, teoricamente, vai responder eficientemente mais ao organismo, e vem uma série aí de associações, não digo de todas equivocadas, mas mascara um problema de saúde pública importante. Então, eu costumo sempre falar, antes de qualquer atitude de retirada dessa proteína da dieta, que precisa de todo um cuidado, principalmente para os celíacos, é necessário fazer o diagnóstico. Sem números, sem diagnóstico, não se gera notificação. Sem notificação, não gera políticas públicas. E o nosso país ele tem muita subnotificação da doença celíaca, tá? E aí, uma vez realizando os exames, já que eu entrei nesse mérito, que aí é feito por exames de sangue, que a gente faz o exame da antitransglutaminase, IgA, IgG, a gente faz também IgA total para poder fazer um tipo de associação imunológica, realizamos o antiendomísio e a antigliadina, mas a antitransglutaminase dessas três é a mais sensível. Uma vez então, positivado... faz um exame de sangue para verificar a doença celíaca. Deu positivo, aí precisa confirmar. Esse exame de sangue, ele também funciona para quem tem sensibilidade ou não? Não, ele vai dar negativo, né? Então, por isso que é importante. Tem o sintoma, mas não tem a doença celíaca, né? Mas aí é importante, você acabou de falar. Ele tem um sintoma, o exame deu negativo. Eu posso afirmar que o paciente não tem, ou a pessoa não tem a doença celíaca? Ainda não, o diagnóstico não fechou. Se por acaso ele está com sintoma positivo, ele vai continuar no processo que eu explico já. Mas ele está com sintoma negativo, o processo também vai continuar. Qual é esse processo de continuidade? É um exame chamado endoscopia, né, digestiva. Então, é feito um exame lá na região do intestino, na segunda porção do duodenal, é tirado 4 fragmentos dessa porção, e aí vai realizar um estudo histopatológico, uma fotografia mesmo desse intestino, aí, que é o padrão ouro. Aí você realmente consegue avaliar se o indivíduo tem, ou seja, está com as vilosidades dentro dos graus, né, que a gente fala assim, dos níveis de inflamação, MASH1, MASH2, MASH3, MASH4. Então, o patologista, depois que ele vai fazer essa análise, ele fala indivíduo compatível com doença celíaca, grau MASH1, grau MASH2, 3 ou 4. Então, para o médico, é importante saber, para o nutricionista, é importante saber que dependendo de como esse intestino, essa fotografia se apresenta, dá uma ideia do grau de má absorção, se o processo inflamatório já está em níveis de lesão pré-câncer, ou seja, ele dá meio que um cenário, que indivíduo é esse? Como que eu vou agir? Independente do grau de lesão, o tratamento é único, é a exclusão da proteína da vida, além dos alimentos, aqueles outros ambientes que eu mencionei anteriormente. Aí o intestino vai se recuperar, normal, então ele vai responder e dar toda a resposta que o organismo precisa, desde que essa molécula não volte à sua rotina de vida. Nem digo só alimentar, né?
de vida. Já o sensível ao glúten, não. Ele tem os exames sorológicos negativos, vai fazer endoscopia. A endoscopia desse indivíduo, ele dá indivíduo com preservação das suas estruturas intestinais. Então, ele não teve lesão. Às vezes, dá um início de processo inflamatório, mas tem uma contagem, ou seja, tem um parâmetro para o patologista afirmar. Então, são indivíduos que também negativam, em resumo, esse exame. Então, a gente está com um indivíduo aí com sintomas, 2 indivíduos com sintomas, um positivou para a doença celíaca, com o exame de sangue e com o exame de endoscopia. O outro positivou para a doença celíaca, com o exame de sangue negativo, mas a biópsia positiva. E tem o terceiro indivíduo que negativou em ambos, mas que tem os sinais e sintomas. Esse é o sensível ao glúten não celíaco. Entendi. Importante saber disso, né? Então, as pessoas que tenham essa sensibilidade e ainda não tenham diagnóstico, elas precisam fazer esses 2 exames para poder ter certeza de qual tipo de manifestação essa pessoa é portadora, né? E há muito medo, viu, Brenda? As pessoas têm medo de fazer, vou fazer e vou ficar sem comer. Aí começa a listar, vou ficar sem comer, sem comer, sem comer aquilo, né? As coisas, né? Não é bem assim, depois a gente fala disso. Porque a doença celíaca, ela é uma doença autoimune, ela se comunica com muitas outras. Então, ou seja, é um indivíduo que demora muito a fazer o diagnóstico, aí manifesta uma tiroidite Hashimoto, pode evoluir para um câncer de tireoide, pode ter outros, próprio diabetes tipo 1, problemas renais autoimunes gravíssimos, ou seja, vai associando a outras. Então, dá importância de quanto mais cedo realizar o diagnóstico, melhor o prognóstico, ou seja, menos possibilidade de outras gavetinhas de doenças autoimunes serem expressas. E aí, por que a gente fala muito a questão da importância do exame, para que o sistema imune não fique mascarado. Se você tira o glúten, melhora, beleza, tô ótimo. Mas se você não fez o diagnóstico, quem garante que você vai ter aquela, digamos assim, disciplina para manter uma rotina de vida excluindo essa proteína, né? Então é importante a gente entender. E eu não... tem muita dieta de moda, né? Essas dietas de moda que aparecem nas capas de revista, que eu tenho pavor disso. Mas a gente vê muitas vezes nessas dietas de moda cortando pessoas famosas, né? Acontece muito, eu tirei o glúten da minha vida e hoje eu estou muito melhor. Aí, uma pergunta que eu sempre me faço, e que eu recebi pergunta assim também, né, para fazer para você, essas dietas de moda, assim, a pessoa que não tem, que não manifesta os sintomas, né, da intolerância ou da doença celíaca, essas pessoas, elas devem, todo mundo tem que tirar o glúten da vida, é melhor que ninguém consuma isso nunca? Como que isso funciona? Qual que é a recomendação de uma nutricionista, né? Vamos respirar, que essa resposta merece muita calma. Veja, eu imagino que sim. Para justamente nos fazermos claros. Acho que a pergunta poderia começar, o glúten ele é essencial à nossa vida? A gente tem vários nutrientes que a gente não pode ficar sem, né? Sim, se a gente for pensar enquanto proteína, a gente pode pensar que não é essencial, pode fazer parte sem nenhum problema, mas a gente pode encontrar isso em outras questões, que é uma discussão que a gente tem que levar à tona. Mas se você for lembrar o que eu mencionei, a questão do ovo, daquela quantidade de proteína de difícil digestão, isso vale para todo mundo, mas não é sinônimo de retirar, pelo que eu acabei de justificar. Que a gente tem um problema de saúde pública importante, a gente acaba mascarando. O que faz, como é que o organismo responde quando você retira não só o glúten, mas outras proteínas de difícil digestão? Um dos aspectos você vai suavizar o trabalho do seu intestino. Seu intestino vai ficar menos agredido. O intestino que ele é menos agredido, com proteínas muito pesadas, né, e pró-inflamatórias, ele vai te responder uma distensão abdominal que vai embora, uma pele, um edema, porque todo organismo que ele inflama, ele responde com vários sinais e sintomas. Então, o bem-estar é quase que imediato. Então, ou seja, realmente dá aquela sensação de leveza quando você retira não só o glúten, mas outras proteínas que a gente fala assim, relacionados a esses processos inflamatórios.
Uhum. Mas, então tem uma lógica de se pensar nesse sentido. Mas aí se o indivíduo, vou tirar porque eu desejo me sentir bem, ou desejo na variável de controle de peso, ou na questão, ou seja, nas várias variáveis que a gente vê no mercado, a Uhum. gente vai entrar num risco importante. Vamos supor que esse indivíduo fique tão bem, não sinta falta. Vai manter isso para o resto da vida dele. Ótimo, Uhum. beleza. E se em algum momento da vida dele ele chutar o balde? Vou aqui para um rodízio de pizza, vou comer a noite inteira. E Uhum. ele volta porque realmente é uma molécula sensorialmente muito agradável, vemos e convenhamos, né? Demais. Os produtos. Então, o risco do sistema imune, desse processo inflamatório acontecer nesse indivíduo é muito alto. Então, eu tenho pacientes lá em Viçosa, tenho aqui, que fizeram isso. Resolvi tirar, me senti bem, só Uhum. que não dei conta, doutora. E aí agora eu tô desse jeito. Aí manifesta sinais que ele não tinha antes. Dermatite herpetiforme, a pele toda em chagas, problemas, Desacostuma o corpo a manchar processar aquele alimento, né? E aí. isso. Tudo que afeta o intestino e que automaticamente responde o seu sistema imune, a gente Uhum. tem que respirar. Pera, deixa eu entender. Tem lógica? Ok, vamos entrar agora no meio dessa questão da lógica. Para um paciente sensível ao glúten, no protocolo lá do Procelic com Viçosa, eu trouxe, né, para os pacientes que a gente atende também aqui na UFJF, qual é a nossa conduta? A gente encontra o grau de tolerância desse indivíduo, ou seja, qual a porção que ele tolera, ou por dia, ou por semana, ou por mês. É ele que vai, dentro desse processo de construção do seu cardápio, da sua dieta, que vai dar esse feedback para a gente. Inclusive, não só na carga ou na quantidade, mas o alimento. Eu lembro de mais de um paciente que ele falou, de todos os alimentos fontes de glúten, eu só não consigo, o que me causa sofrimento é a cerveja. A gente tem cerveja, mas na época não Uhum. tinha essas opções. E ele conseguia manter uma latinha de cerveja por semana. Era o máximo. Além daquilo, o organismo dele já não administrava, né, de forma tolerável. Então, por isso que eu falo que, por mais que o paciente ele manifeste sinais e sintomas muito comuns, essa retirada tem que ser muito bem pensada, muito Aham. bem planejada, porque é uma rotina de vida. Eu estou na família, minha mãe é celíaca. Aqui em Aham. casa eu tenho 2 fogões, ela vem muito raramente, mas é um cuidado que eu preciso ter, não que eu faça uso direto, né? Eu Uhum. como nordestino, como tapioca, como cuscuz, eu não tenho tanta quantidade. Mas acaba vindo, tenho filho, né? Às vezes a gente recebe uma visita, então de alguma maneira eu tenho que ter cuidado com contaminação, tem uma rotina de vida que precisa ser organizada, planejada, para que essa saúde que a gente vai construir juntos, a relação paciente, né, nutricionista e paciente, aconteça de forma leve e gostosa, porque o maior medo desses indivíduos, do ficar sem comer pizza, sem ficar pão, isso não vai acontecer. Ele vai comer pizza. Ele vai comer pão. E os produtos hoje, a tecnologia, ela tem sido, na mesma velocidade que ela investiu no melhoramento genético, por exemplo, do trigo, ela Uhum. tem apontado vários mixes de farinhas com vários produtos maravilhosos, que de fato não ficam a desejar. Eu digo isso porque eu Uhum. trabalho, né, com professora de técnica de dietética com isso, não ficam a desejar. Né? E alguns cuidados que a gente precisa ter quando a gente for falar na parte de dieta, né? A gente fala algumas dicas de dieta, de produtos que a gente tem que ficar acordado. Se for o caso, eu estiver conversando aqui com paciente celíaco ou com sensível ao glúten, que cuidados eu preciso ter para não manifestar outras doenças, por conta do quê? Qualidade nutricional, né? Dos produtos sem glúten no mercado, que são só a retirada do glúten, você Uhum. acaba tendo muita farinha refinada, que não é diferente do produto com glúten, concorda comigo? Sim. Acaba, pela estrutura, para melhorar essa estrutura, acrescenta-se mais gordura, mais açúcar. Então, Pois são é. produtos mais calóricos. Então, a gente tem que ter Uhum. esse olhar também, nós, enquanto nutricionistas, gastrônomos, Uhum. pesquisadores na área de tecnologia, de ter esse olhar, essa sensibilidade, para não perder a qualidade nutricional. A nutrição ela é soberana, ela tem que ser Sim. universal e democrática para todo mundo. Então, quando a gente fala de alimento de verdade, o guia alimentar nos diz isso, né? Descasque mais,
Desembale menos, isso. comida de verdade. Só se a gente seguir essa regra, sem precisar daquela questão de, ai, vou tirar. Você automaticamente reduz a carga dessas farinhas na dieta. Você vai comer arroz, vai comer feijão, vai comer frutas, verduras, carnes, né? Então você acaba tendo uma rotina alimentar mais saudável. Então a gente acaba equilibrando, né, esse cenário aí de saudabilidade, né, que a gente deseja aplicar essa saudabilidade, em detrimento dessas dietas de rápida resposta. Né, acho que esse cuidado e essa visão crítica, como você colocou muito bem, que nós profissionais precisamos ter, a nossa responsabilidade ética que a gente precisa assumir, né? Isso é muito importante. A gente trabalha com vidas, usando como ferramenta de vida o alimento. Então, é nosso compromisso traduzir. Que alimento é esse? Como ele pode ser melhor preparado, né? Eu falei da cerveja para aquele paciente. Isso vale para pão. Então, qual a carga de glúten nos produtos? Muda, muda. Dependendo do produto, tempo de fermentação. Quanto mais fermentado o produto for, mais as leveduras, que são os micro-organismos, são as estruturas que realmente conseguem trabalhar o glúten, reduz. Então, tem várias situações aí que a tecnologia já está bem adiantada, tem esclarecido para trazer um produto de boa qualidade para esse cenário. Da longa fermentação para pães, é recomendado que se faça uma longa fermentação, o glúten fica mais fácil de digerir? Uma boa pergunta, Brenda. É um resgate. Não sei se você reparou, não sei se você teve a mesma percepção que eu, de que nós estamos vivendo um momento de resgate. Né? Se fala hoje de biomassa de banana verde como fosse uma coisa de hoje. Antigamente, tem bisavós, diferente das avós. Quando você fala da fermentação lenta, é coisa muito antiga. Então, sabe-se que quando você deixa um pão ou um produto de panificação, que não são só os pães, fermentando por horas, até dias, você vai trabalhar aquela massa, você sente que a digestibilidade ela é diferente. O aspecto sensorial ela é diferente. Então, tem um grupo alemão que tem trabalhado muito, eles são muito fortes nessa linha de panificação, e eles têm feito esses testes para mostrar o quanto de carga de glúten residual fica proporcional a esse tempo de processo. Da importância dessas ciências afins, da nutrição, da engenharia de alimentos, da gastronomia, enfim, são tantas outras ciências afins, de trabalhar junto nessa construção, nesse entendimento da química, dessa grande alquimia que é essa mistura de ingredientes, que dá sabor e alegria na gente, né? Mas que também a gente possa ir equilibrar agregando, né? Que o contexto de vida hoje merece um olhar atento, comer, sentar à mesa. O que é que eu vou fazer? Eu vou comer. Então, deixa eu comer. Esquece, com né? calma, né? No máximo, socializar com as pessoas que estão ali, mas assim, sentindo com a atenção que você está fazendo. O processo de mastigação ajuda nisso. A deglutição ajuda nisso. Então, quem é que para ter atenção à comida hoje? Então, são várias variáveis que vêm a somar e ajudar nesse sentido. Então, sim, né, a tecnologia, a fermentação é uma variável hoje. O mundo dos micro-organismos, dentro e fora, são os nossos grandes soldadinhos do bem. Tem diversas páginas hoje na internet, eu sigo algumas no YouTube, muito boas, que estão tratando disso, né, dessa questão de fermentação longa para pães, e também o kefir, que a gente vai falar agora da lactose, né? O kefir também é muito interessante para aumentar essa fermentação e com isso você aumentar os probióticos, né, na alimentação. Isso. Então, aproveitando que eu já peguei o gancho do kefir e da fermentação, passando um pouquinho, deixando o glúten e passando para a lactose, depois a gente volta no glúten. A lactose, ela é uma molécula, né, um açúcar que está presente no leite. E tem muita gente que tem intolerância à lactose e tem gente que tem alergia ao leite. E muitas vezes as pessoas colocam tudo no mesmo balaio e acham que é tudo a mesma coisa. E são coisas completamente diferentes, né? Você pode explicar para a gente a diferença, quais são os sintomas que as pessoas sentem e como que esse diagnóstico também é feito? Tá. A intolerância está associada, como você acabou de adiantar, à molécula do açúcar, do carboidrato, do leite. E a alergia a PVL, por exemplo, a proteína do leite de vaca, está associada à proteína. Então, são dois constituintes químicos que manifestam, ou podem manifestar, dependendo do indivíduo, reações distintas. A intolerância é uma dificuldade na digestão, na hidrólise, na
quebra da molécula do açúcar do leite, que é chamada de lactose. Então, o nosso organismo lá no intestino, né, ele parece os dedinhos das nossas mãos, velocidades, elas produzem enzimas, ou seja, substâncias químicas, que no caso a gente vai chamar, no caso a lactose, essa substância química que vai quebrar é a lactase, e vai quebrar essa molécula em 2 açúcares mais simples ainda, que é a glicose e a galactose. Aí é absorvido e vai usar para energia, para o que o nosso organismo precisar. Joia? E já a alergia à PVL não, é uma manifestação imunológica a presença de uma proteína do leite. Pode ser proteína inteira. Quanto mais inteira, mais, digamos assim, mais intensa é essa reação. Mas também peptídeos, resíduos dessa proteína, mesmo que ela seja trabalhada, hidrolisada, indivíduos com alergia, eles vão manifestar. Né, dependendo do grau, mas realmente a PVL a gente tem que ter muito cuidado. Então, o indivíduo, por exemplo, que a sua dieta, o seu cardápio, o seu ambiente não vai poder conter proteína, nem traços de proteína de leite, nem derivados. Aí vale também para, como é que fala? Ingredientes ou objetos do seu dia a dia. Então, tem que ter atenção ao leite, ou ao sabonete que ele faz uso, ao shampoo que ele faz uso, a suplementos, a medicamentos. Tem, né, proteína do leite, E aí tem que ter essa reação. hidratante. O que Hidratante. significa PVL? Que na live o pessoal PVL, perguntou. alergia à proteína do leite de vaca, né? Que é uma siglazinha que é usada. Pode usar só a PV, né? Alergia a PVL, né? Só alergia à proteína do leite, mas é uma sigla normalmente que é bem usual. Então, é uma conduta de cuidado. Inclusive, os sinais e sintomas podem ser alergias de pele, alergias respiratórias, que são as mais, né, importantes, geralmente estão associadas. E a intolerância à lactose, sim, tem algumas estratégias que você pode estar utilizando, tanto pela tecnologia de alimentos, a gente tem produtos excelentes no mercado, Sim, que a indústria já trabalhou, né, esse açúcar já te oferece esse açúcar hidrolisado no produto, tanto que ele é mais docinho, se a gente for comparar com os produtos, né, convencionais. E aí, obviamente, se o indivíduo só tem intolerância, ele vai poder usar esse produto normalmente. Outra estratégia é fazer uso das enzimas, né? Que aí você usa quando vai consumir algum determinado alimento. E aí tem muita gente, que eu acho que foi uma das perguntas que você... Eu lembro a gente ter conversado, né, um pouquinho, que as pessoas foram adiantando as perguntas. E se eu ficar usando enzima o tempo inteiro? Eu posso ter algum tipo de mal-estar? Pode. Gente, a enzima é uma substância química, é um elemento químico que vai hidrolisar proteínas, né? Então, o excesso de enzimas ele pode levar a quadros de hidrólise da própria mucosa intestinal. Então, causa um quadro inflamatório. Então, não é uma coisa que você vai tomar ali toda a vida, o tempo inteiro. Tem que ter prudência. O seu organismo está te dizendo, olha, eu não estou digerindo lactose. Eu não consigo, então, por favor, né, manere no consumo, né? Então tem que ter essa atenção. O excesso do consumo da lactase, que é a enzima, né, que quebra essa molécula de açúcar, ela pode causar alguma irritação intestinal. Tipo de irritação intestinal. Tem uns 2, 3 artigos do ano passado para cá que eu tenho observado essa relação, que é fruto justamente do que as pessoas fazem, né? Então, obviamente, gera essa demanda de pesquisa. As perguntas vêm muito dessa rotina. E por que lactose? A alergia, até a gente entender que o processo alérgico vai muito da resposta imune, de como o indivíduo vai manifestar, creio que as pessoas entendem, né, que a alergia ela é muito individualizada. Já a intolerância é uma situação que pode acontecer com muita gente. Isso por quê? Porque fisiologicamente já é esperado uma redução da atividade dessa enzima. Se isso é esperado, o que se espera desse indivíduo adulto, por exemplo? Que ele consuma com moderação. E não é o que normalmente acontece. Ou seja, eu tenho muito substrato, pouca enzima, ou seja, muita coisa para ser quebrada e pouco martelinho para quebrar. E aí, como é que o organismo vai trabalhar isso? Como é que ele vai responder? Um quadro de intolerância. Pode ser transitória? Pode, mas pode não ser. Vai depender da resposta imune, consequência dessa intolerância também. Tem a nossa alimentação hoje, né, para países desenvolvidos, em desenvolvimento, tem aumentado muito a quantidade de produtos, não é muito o consumo de leite em si, mas de produtos derivados do leite, né? Muitos queijos, muitos iogurte, sorvete, tem muitos produtos que fazem parte da nossa dieta, né? Então,
muita gente acaba exagerando na quantidade de lactase que consome por dia, porque eu imagino, e isso eu falando como química, como gastrônoma e não como nutricionista, isso sou eu pensando sobre o assunto, né? Quando você carrega demais a sua alimentação, uma pessoa que tem intolerância, então tem essa condição mais vulnerável, digamos assim, né? A essa molécula do açúcar, do leite, que é a lactose. E você continua levando a sua alimentação normal, igual como era antes de você descobrir que tem essa intolerância. E para isso, para continuar vivendo normal, né? Você consome uma quantidade exagerada de lactase, você pode trazer algum prejuízo para o seu organismo, né? Não E é comer assim. geralmente inflamação. E qual a consequência da inflamação? Né? Ele produz uma série de marcadores e acaba deixando o seu indivíduo, ou seu organismo predisposto a desenvolver alergias tardias. Aí é onde vem aí, onde indivíduos começam com intolerância e acabam manifestando alergia à proteína do leite também. Né? Então a gente tem que ter esse olhar. É que nem aquela questão que fica socorro, fácil, né? as pessoas entenderem aquele diabético que faz uso da insulina, aí por conta disso, vamos comer carboidrato, né? Esquece que esse excesso de açúcar, ele vai gerar também resíduos inflamatórios para o organismo, vai afetar seu intestino, vai afetar suas membranas, então vai te inflamar. Vai te levar a um quadro aí de ganho de peso, de outras doenças crônicas associadas. Então, o fato de ter uma alternativa que me ajude a digerir não é sinônimo que eu possa comer deliberadamente, né? Então, qual que Senão é a perde o recomendação? sentido. Exato. Mas qual que é a recomendação? A gente recebeu também essa pergunta. Então, como que eu devo consumir? O que eu devo fazer? Primeira coisa, procurar um nutricionista que Uhum. trabalhar. Hoje a nossa profissão, você sabe que ela é multifatorial. A gente tem a nossa Demais. formação, que as nossas diretrizes curriculares é um profissional generalista, então a gente atende tudo, mas acaba que pela própria demanda a gente vai se especializando, né, numa Sim. determinada conduta. Então, se puder, melhor, porque já tem aquela leitura, já se especializou, já leu, né, já se capacitou nesse sentido. Mas cada indivíduo, Brenda, ele é único. Então, na hora que você organiza um plano alimentar, né, uma dieta daquele indivíduo, você pode ter ali uma orientação até de 1 até 2 produtos no máximo, vai depender de como ele vai responder. A gente trabalha com um questionário de rastreamento metabólico, que é o nosso diagnóstico inicial, ou seja, eu sei o Uhum. quanto que esse paciente está me sinalizando como ponto de partida. E até o momento que eu vou pensar em voltar a introduzir, de que maneira eu vou introduzir, normalmente produtos fermentados, vou ver como que ele vai responder. Então, não há uma recomendação universal nesse sentido. Uhum. Há uma história clínica que vai ser contada e um cardápio, uma dieta vai ser construída juntamente com esse indivíduo. Até porque a intolerância ela nunca está sozinha. Geralmente vem com quadro inflamatório intestinal. A gente falou de doença É. celíaca. Então, é muito comum os pacientes celíacos, pela própria inflamação inicial, ele também tem intolerância à lactose. É muito comum na dieta a gente retirar no primeiro momento. Que não adianta oferecer, porque ele não vai digerir bem. Então, se eu quero que ele Uhum. recupere rapidamente e que uma certa rotina normal volte, é necessário em alguns momentos a gente retirar, né? Então, é importante a gente ter esse olhar, né, e essa sensibilidade individual. Cada indivíduo vai ter o seu padrão, os seus sinais e sintomas, que pode vir um com distensão abdominal e diarreia, mas pode vir com distensão abdominal e constipação, pode vir com distensão abdominal e cefaleia, pode vir com uma Uhum. alergia de pele, pode vir com problemas de acne de repetição. Então, é uma história muito ampla. O indivíduo, ele fala de dentro para fora e de fora para dentro. Então, a Sim. partir do momento que eu escuto, né, o ouvido generoso, o que ele está me dizendo, o que ele está me contando, é onde eu vou começar a pensar, a construir esse padrão de cardápio. Aí você pode pensar, tem um ponto de partida? Tem. Eu trabalho, por exemplo, dentro do nosso Guia Alimentar Brasileiro. Então, a partir do Uhum. momento que é um indivíduo que faz refeições com alimentos mais in naturas e menos processados e ultraprocessados, e eu vou construir essa premissa e dar esse entendimento para ele, eu já estou automaticamente diminuindo essa carga desses resíduos que a gente já adiantou, né, de compreensão de alimentos industrializados. Isso é uma variável que ajuda muito. E se ele vem com essas associações, qual tipo de produto? Então, eu acabo trabalhando muito o processo, as fermentações, é onde entra o kefir,
né? Uhum. Para ele aprender realmente que ele pode aplicar o produto fermentado kefir em vários produtos culinários, na hora de fazer seu bolo, na hora de fazer seu pão, porque é um conjunto de amiguinhos lá que vivem em simbiose que vai te dar produto, né, um produto final riquíssimo em antioxidantes, Sim. peptídeos bioativos, inclusive com ação anti-inflamatória comprovada, ação antimicrobiana, de controle de colesterol, que você pode e deve aplicar. E de maneira, gente, gratuita, acessível, universal e o mais interessante, gostoso, né? Que dá para você fazer produtos aí muito versáteis, né, nessa parte que é kefir de leite, né? Aí, Sim. falando de kefir, já só para a gente fechar o raciocínio, e para aqueles que têm alergia, né? Você falou que aí não pode ter nem, dependendo do indivíduo, nem resíduos, nada. Mesmo que o Sim. kefir ele fermente, hidrolise bastante, fica difícil de você retirar. Aí temos a alternativa do kefir de água, que também Uhum. produz um perfil anti-inflamatório, antimicrobiano, que também tem respostas tão quanto de leite e que é uma alternativa funcional. Eu até costumo começar com os indivíduos, mesmo que tenham só intolerância, com kefir de água para começar a colonizar essa microbiota, começar essa defesa do organismo a responder, ajudar nesse processo anti-inflamatório. E quando eu penso em voltar, como eu falei na história, como é que esse indivíduo vai responder agora nessa reintrodução? Aí eu vou começando com os produtos à base de fermentação do kefir de leite, né? Para poder a gente trabalhar. Uhum. Né? E eu estou falando deles, Brenda, porque é o meu universo de trabalho. Tá? Trabalho com Claro. indivíduos da atenção primária, então falar de cepas, né, que a gente tem também, tem muitos probióticos bacanas, muito prebióticos bacanas à disposição para a gente, quando profissional, Uhum. trabalhar. Mas o meu universo de trabalho são pessoas que realmente requerem um olhar de pé no chão. O que eu quero comer? Eu quero comer coisa e eu preciso trabalhar esse olhar funcional no sentido de probiótico na dieta dele. E é o que eu tenho disponível e realmente a resposta é muito bacana, muito bacana. Eu posso te garantir assim, que em 2, 3 meses você já tem uma resposta imunológica de sinais e Uhum. sintomas quase anulados, ou seja, são indivíduos saudáveis, apenas vão ali ter uma condição que vai exigir deles um olhar e uma atenção na sua rotina. E aí, no caso do kefir, a gente não consegue, não acha para comprar, né? Você não compra kefir, você tem que ganhar uma muda de alguém, não é isso? Então, Brenda, tem. Hoje você já tem empreendedores na linha, inclusive farmacêuticos e nutricionistas, eu conheço pelo menos uma meia dúzia no nosso país, que tem desenvolvido produtos. Aí você pode perguntar, é a mesma composição daquele que a gente faz, aquela produção mais natural? Se a gente fazer um paralelo, entendendo que o ideal é o mais in natura, o menos processado para a nossa vida, é mais ou Uhum. menos assim. Para o indivíduo que vai vender, vai empreender, ele vai ter que processar, vai ter que pasteurizar, Sim. tem várias tecnologias envolvidas. Então, parte dessa carga microbiológica ou microbiana, ela é reduzida no produto final, mas não desmerece o que ele vai ter enquanto produto. Então, a gente consegue adquirir iogurtes, tem uns blends de kefir de água maravilhosos, super gostosos no mercado. O kombucha também, a gente tem vários produtos. Então, tem vários aí, pessoas que já empreendem na área. Mas se eu puder ter a minha cepa em casa, ou seja, o meu kefir, ou seja de leite, ou de água, é o ideal, porque aí você vai ter aquela colônia ali, inclusive do seu ambiente de família, porque ele vai ter essa influência do ambiente para a sua flora intestinal, para a flora intestinal e das pessoas que interagem com você. Isso é que é Uhum. legal. A gente chama de ambiente simbiótico, né? Ambiente do amor. Então, e além de ter a cultura do bem, né, Brenda? Vemos convenhamos, dar um presentinho que vai agregar saúde, acho que é o melhor que você pode oferecer para uma pessoa que Claro. você gosta. Até para fazer as pazes com os inimigos também, eu costumo estimular, para quebrar aí o paradigma, né? Que a gente tem que doar só para quem a gente gosta. Não. Vamos fazer as pazes aí para as pessoas aprenderem a fazer cocô feliz. Verdade. É uma coisa muito importante, né? Verdade. E aí, a mesma coisa que eu perguntei no caso do glúten, eu pergunto no caso da lactose, né? Tem muita gente que pensa, não, vou cortar a lactose total da minha dieta para. Tem muita gente que relaciona diminuir o consumo de lactose e de glúten ao emagrecimento. Não vou mais comer mais nem glúten nem lactose para emagrecer. E tem muitas dietas assim, né? O que você tem a dizer a respeito disso? Para quem não tem nenhum tipo de desconforto, nenhum tipo de problema em consumo de lactose,
deve, não deve, é a mesma coisa. Respira fundo e vamos pensar como Exatamente. responder a essa pessoa. Não é muito diferente, mas diferente do glúten, que a gente tem uma doença muito específica relacionada, que você tem que tirar tudo, no caso da lactose, é achar aquela carga que te é confortável, né? Então, se você já sabe que você, enquanto adulto, a sua fisiologia, ela não é igual a de uma criança que tem uma alimentação mais láctea e precisa, é diferente. Uhum. Então, esse olhar, se você compreende isso, você não vai passar o dia inteiro, como a gente vê adultos, beberrões, toma 2 litros de leite por dia, fora os Verdade. queijos, então é muita coisa. Então, não é o não comer, não é o não consumir, é achar aquilo que te é confortável, para que não chegue o momento de você realmente, olha, você não pode. Você está com quadro inflamatório, realmente a gente precisa retirar. Então, para os indivíduos que tiram por opção de emagrecimento, ele está pensando assim, eu vou tirar coisas da minha dieta, no nome lactose, ou mesmo a proteína do leite, que me dá uma sensação de bem-estar, porque são moléculas que naquele momento da sua vida, por ser um adulto, são pesadas, difícil de digestão, te gera processo inflamatório. Então, se você tira, você está tirando aquilo que está te agredindo, está te inflamando, então a resposta acaba sendo positiva, de bem-estar. E uma das leituras da importância do nosso olhar mais holístico, né, e humanizado nesse processo, de entender o que é essa perda de peso. Então, o que ele está perdendo mesmo? Não é massa magra junto? Não é? Então, a gente tem que entender isso. Às vezes, até quando a gente está no ambulatório, a gente costuma ter aquele peso inicial, mas não é um peso muito real, porque está tão inflamado que só ao longo dessa construção alimentar, desse cardápio bem construído, é que a gente começa a ver quem é essa pessoa, né? Que ela está desinchada, ela está desinflamada. Então é isso. Então, tirou. Observe primeiro se você não tem uma necessidade real. Não tem? É por opção? Né? Faça de maneira coerente, para que você não venha ao retornar manifestar uma resposta negativa, né? Então, o mundo pede prudência, pede responsabilidade, no caso nós, enquanto profissionais, conduta ética, para a gente ter esse olhar também. Verificou que há uma situação que eu preciso retirar, faz o diagnóstico, encaminha para o médico para solicitar, né, ou seja um teste de intolerância, ou mesmo de alergia, para que a sua conduta ela seja pautada no conhecimento, né, pautada na ética e na responsabilidade, né, da nossa profissão, que rege a nossa profissão. Então, para quem manifesta os sintomas para lactose e para glúten, fazer todos os exames e ter acompanhamento de um profissional, né, de um nutricionista, para a retirada gradual e estratégica desses alimentos da dieta, né? Isso, diferente do... isso, pode continuar, que é só uma observação. E quem não manifesta nenhum tipo de sensibilidade ao glúten ou à lactose, comer comedidamente, mas não retirar totalmente, para que, se você passar um tempo sem consumir esses alimentos, depois, quando você retornar, seu organismo, seu intestino desaprendeu a processar, e aí você vai precisar cortar eternamente. Fechou. É isso. A recomendação Exatamente. é essa. Exatamente. Ótimo, isso é é ter esse importante. olhar mais sensível, isso mesmo. Legal. A gente tem algumas perguntas aqui, né, que o pessoal mandou, acho que ainda temos uns minutos para a gente poder conversar, e aqui, deixa eu tentar achar aqui, a Luísa perguntou se tem jeito de minimizar o efeito do glúten em uma pessoa com sensibilidade ou intolerância. A intolerância é a doença né? celíaca. Sempre que tá. falar intolerância, eu estou associando a doença, né? Então, a intolerância caso... é a restrição exclusiva e eterna do glúten na dieta. A pessoa está doente, né? Ela tem a portadora. E no caso da sensibilidade ao glúten, não, né? Ela pode ter um quadro transitório de dificuldade de digerir. Tem um limite de consumo, Tem um né? Mas limite de consegue consumir alguma consumo. coisa. E pode ser que nada, viu, Brenda? Eu tive pacientes que a dieta dele era muito mais restrita em termos de
não é nem restrita, né? Era restrita de forma absoluta, mas o quadro de resposta dele era muito agudo a tudo e qualquer molécula de glúten e até hoje. Então, ele tem uma dieta como um paciente celíaco, Muito restritiva. porque é muito individual. Então, vai muito em Sim, cima de claro. como esse indivíduo se manifesta, né? Que isso é Até para importante. lactose também, né? Sim. Tem grau de intolerância, né? E isso no que você falou naquele resuminho, quando você retira algo que eu já adiantei, que é difícil a digestão, e você volta a consumir, essa resposta nem sempre é imediata, viu, Brenda? Ela pode ser em horas, pode ser em dias, pode ser em semanas e pode ser em anos. Então, dá a importância da gente ter muito cuidado quando se retira essas moléculas da dieta, sem realmente ter uma necessidade real, né? Daí esse entendimento, essa compreensão. Diferente do glúten, que tem essa resposta imune muito, muito expressa, a lactose até consegue tirar um tempo e voltar, né? De forma até relativamente com uma resposta mais amena. Mas, de qualquer maneira, pede o mesmo cuidado com o glúten, né? Tirou, avalie, preciso. Observe a família. Qual é o histórico da sua família de doenças autoimunes, né? De síndrome de Down, de doenças, inclusive, de quadro neurológico, como esquizofrenia, que está associada ao glúten, autismo, que está associado também. Tem muitas doenças associadas. Observa, né? Vê o quadro do próprio diabético na família, que é tanto diabetes 1 quanto tipo 2 também. Né? Então, ou seja, se você tem isso no seu cenário, você, como qualquer um, é candidato a poder manifestar minimamente a sensibilidade ao glúten, né? Então, esses cuidados que a gente tem que ter. Os exames estão aí, os protocolos existem, se a gente fala muito disso, é porque sem política pública não gera ações, e é um universo de pessoas que não tem uma política pública, não tem uma atenção especializada. Então, as dietas, elas são mais caras. E como é que fica o paciente de baixa renda, né? Em outros países, existe política. Por quê? Porque se gera dados, se gera diagnóstico. Então, a gente precisa ter esse entendimento que não é só para atender um indivíduo que te pediu uma resposta rápida, é uma população que precisa de uma política pública. Até uma das perguntas que a gente recebeu foi da Dandara. Por que agora tem tanta gente com intolerância à lactose e ao glúten? Quando comentam isso comigo, né? A minha mãe, ela passou a ter intolerância à lactose agora nos últimos 6 meses, já não é nenhuma mocinha, né? Então, passou a ter isso agora com em torno de 60 anos de idade. E ela fala muito indignada. Ai, nossa, mas por que agora tem tanta gente com isso e antigamente não tinha? Na verdade, é por causa do diagnóstico e das políticas públicas, né? As pessoas não sabiam que tinham, né? Era muita subnotificação, isso é fato real, mas, Brenda, tem uma questão também até quase filosófica. Se a gente for pegar aí, não sei se todo mundo leu a História da Alimentação no País, né? De Câmara Cascudo, leitura importante para todo qualquer nutricionista. Eu li, é ótimo esse livro. Para a gente entender a nossa história culinária, você como gastronoma sabe muito bem, tem se perdido, né? Em função dessa industrialização. Então, só esse entendimento que nós consumimos mais alimentos processados, isso corrobora esse fato que eu coloquei. Estou colocando moléculas, além dos aditivos, né? Não tem nem no mérito. Claro. E outras coisas envolvidas aí nessa questão inflamatória. E além do próprio avanço tecnológico, porque a indústria precisa de proteínas bacanas. A gente tem que entender que nada acontece por acaso, nada é inventado que não tem uma lógica. Então, o glúten não foi que a indústria resolveu aumentar para acabar com a população. Não é isso. Ele é importante, ele é essencial para a indústria. Nós, consumidores, nós, usuários, não soubemos fazer um bom uso disso. Sorvete não é gostoso? Ah, é uma delícia, né? Não poderíamos nos satisfazer ali com aquela porçãozinha de uma bolinha para poder continuar consumindo sorvete? O que, que a gente faz? A gente come um pote de sorvete. Chocolate não é gostoso? Oh, meu Deus, eu nem compro em casa. Vamos tentar lá na porçãozinha de 2 tabletes, procurar com menos açúcar, né? Com menos leite, inclusive. A gente come uma barra de chocolate, uma caixa de chocolate. Então, a gente acaba, pela própria estilo de vida, ansiedades, escolhas, né? Isso merece uma outra conversa de comportamento. Que faz a gente refletir. Né? E eu falo isso como eu falaria para minha mãe, falaria para sua mãe. Minha mãe nordestina passou a vida inteira comendo comida de roça, mandioca, inhame, tubérculos, tapioca, cuscuz.
se viu com diagnóstico de doença celíaca aos 72 anos, hoje ela tem 85. Mas diferente daquele diagnóstico tardio ou manifesto tardiamente, ela tem sintomas desde a infância. Só foi realmente diagnosticado tardiamente. Ela fala, nossa, eu tô com saudade de comer pão, tô com saudade. Eu falei, manhã, preste atenção, você me fala, tá com saudade de comer algo que traz a nossa lembrança e as nossas memórias. E ela para e pensa e fala, nossa, só que é proibido, né? Eu falei, pois é. Então, é esse olhar que a gente precisa ter, né? Esse resgate. A gente está no momento eu digo que é bem paradoxal, de resgate de conhecer quem somos, que meio que nós estamos, que rotina é essa que eu quero para minha vida e das escolhas que eu quero levar para minha casa, porque tudo conversa, tá tudo ligado, né? Então, começa primeiro pelo entendimento, e eu acho que ficou muito bacana a sua introdução, suas reflexões, que comecem o que é isso, né? Como é que isso funciona? Como é que isso é diagnosticado? Como que é minimamente uma conduta? A gente nem falou de dieta, né? Porque não dá tempo, isso merece um outro momento, né? Quais os alimentos, então, que a gente pode aí construir uma coisa bacana para o nosso intestino? Fica até como dica para a gente conversar. Mas hoje a gente já sabe, é retirar totalmente, se for o caso, retirar parcialmente e ir monitorando. Por uma questão inflamatória aguda, de vários casos, eu tiro, mas eu estou monitorando e acompanhando e sei em que momento eu vou introduzir. Daí eu falo da importância disso ser feito com acompanhamento de um profissional. Com certeza. É muito importante esse tipo de conversa que a gente está tendo agora, porque a população carece de informações de qualidade. A gente entra no YouTube, procura, busca na internet informações sobre doença celíaca, intolerância à lactose, o que fazer, o que consumir, e a gente tem uma enxurrada de informação, mas e como saber se aquilo é confiável ou se não é, né? Onde eu vou arrumar fonte segura? Eu consigo, você consegue, a gente busca artigo científico, mas não é toda a população que tem acesso a isso. Então, a gente precisa continuar com esse tipo de trabalho, né? E aí, seguindo aqui, tem mais algumas perguntas. Essa eu achei super interessante, do Breno. Ele perguntou, existe algum risco de pessoas diabéticas e intolerantes à lactose consumirem leite sem lactose? Eu imagino que ele tenha se preocupado, né, que usaram lactase, então quebrou a molécula de lactose em glicose e galactose, e aí você vai ter glicose ali naquele alimento. Então, existe algum risco? O que se faz? Se a gente for pensar no diabetes tipo 1, que tem que monitorar, né, direitinho a sua glicemia, até para poder a carga da insulina ser bem controlada, tem que ter essa preocupação sim. Então, se o indivíduo é diabético e também intolerante, ele tem que ter esse cuidado, né? Com certeza que ele vai ter um produto hidrolisado. E aí, onde vem a vantagem de você trabalhar um produto hidrolisado fermentado, né? Que aí você consegue ter aí uma resposta menos glicêmica. Isso é comprovado. Quando você pega o kefir, que ele trabalha a hidrólise da lactose, você pega um produto já pronto no mercado, essa resposta glicêmica ela é diferenciada. Então é muito importante porque a gente acaba, agora eu tenho vários produtos sem lactose, vamos comer produtos sem lactose? Mas tá cheio de açúcar, acaba exagerando. Né? Tá cheio de glicose. E aí acaba desequilibrando. Então, é uma pergunta muito pertinente, sim. Além do que, todo açúcar simples, a própria galactose, a própria frutose, que é um produto residual também, ele se converte em glicose. Então, e a glicose em excesso, ela é uma variável que se oxida muito fácil, produz aí produtos de glicação reativa, então a gente tem que monitorar. De fato, é uma pergunta muito importante, sim. E aí onde vai a questão do bom senso, né? Mais uma vez, posso consumir produtos sem lactose? Sim, mas a livre demanda? Não, porque pode gerar aí problemas para o seu organismo. Excesso sempre vai trazer problema. E aí, no caso de quem tem diabetes tipo 2, mesma coisa. Dificuldade no controle da glicemia. Mesma coisa. E aí vem, no caso do 2, principalmente no 2, ele pode, pelo esse excesso de carboidrato, assim, a gente sabe, o carboidrato, a gente aproveita com fonte de energia, a gente faz uma reserva limitada de energia no nosso fígado, no nosso músculo, mas e o excesso dela? Vira o quê?
gorduras Gordura. de cadeia longa saturada no fígado. Então, em Pois é. candidatos não só a sobrepeso, a esteatose hepática e outras situações relacionadas a esse excesso. Então, a gente tem que ter esse olhar também. Por isso que tu tem métrica, a nutrição é muito matemática, né? É o quanto você pode, na qualidade que você precisa, adequada às suas necessidades, harmoniosa ao momento de vida que você está. Interessante. No caso do kefir, que você citou, né, de que o kefir ele vai hidrolisar e vai fermentar essa molécula de açúcar e ele facilita um pouco, né, a digestão. A Giovana e a Flávia perguntaram se existe tratamento para intolerância à lactose com kefir e se a intolerância à lactose tem cura. Então, é uma pergunta assim, obviamente, se eu tô com um diagnóstico desse, a primeira coisa que você vai perguntar ao médico é: e aí, como é que eu vou ficar bom, né? Se eu vou ter. Uhum. E ele vai te responder: pode ser que sim, pode ser que não. O que ele vai falar pode ser que sim, ou eu, quanto nutricionista, falo pro indivíduo? É que ele pode ser transitório. Se ele vem com quadro de intolerância à lactose, eu preciso investigar. Ela não acontece, gente, por acaso. Tem uma história por trás. É um indivíduo que está com um quadro inflamatório intestinal, e se é, por que foi? Se eu Uhum. ajudei a organizar a casa, o intestino, se eu, né, desinflamei, é provável que eu consiga voltar. Normalmente, né, Uhum. com os produtos. Na mesma quantidade que eu consumi antes, provavelmente não. Porque se você, por uma questão de quantidade excessiva, inflamou, então você vai desinflamar e essa carga, ela provavelmente, quando voltar, se voltar, ela é reduzida. Menor. Né? Mas tem Uhum. indivíduos também geneticamente predispostos a terem intolerância à lactose, em algum momento da vida, né? Uhum. Então, isso também é uma variável. São aqueles que manifestou intolerância, mas mesmo que corrija o intestino e tal, veja que ele não vai Não vai mais voltar. voltar. Isso tudo tem que ser monitorado de forma individualizada. Então, no caso da pergunta que elas fizeram, que é se tem tratamento para intolerância à lactose à base de kefir, você pode usar, mas você não vai ficar curado da É. intolerância com o kefir. É porque tem Os muita meus informação na pacientes, internet. tenho muitos pacientes, Brenda, acho que faz sentido, porque eu realmente tenho muita gente que eu trato. Tipo assim, o único produto lácteo da vida dessas pessoas, dessa família, é o kefir de leite e seus derivados, né? Uhum. Pela própria composição dos micro-organismos que o kefir te oferece, pelos próprios produtos anti-inflamatórios, tudo aquilo que a gente já adiantou. Isso tem muito. Tem um artigo publicado agora, em março, uma meta-análise maravilhosa sobre, né, o kefir de leite. Então, a gente já tem isso muito bem estruturado. Uhum. Não é uma questão de cura, é que seu organismo está com uma rotina alimentar, com uma presença de um alimento muito rico de coisas bacanas, que ou seja, está ajudando o seu organismo a construir uma situação de saudabilidade muito boa, muito bacana, tá com a sua flora reconstituída, tá com produtos anti-inflamatórios, ou seja, tá com rotina que ajuda, né? É aquilo que eu falei, fazendo um gancho com doença celíaca, quando você tem um diagnóstico, você faz o tratamento, você ficou saudável, você não está com sinais e sintomas, mas a doença está lá, no sentido Sim. de ela está lá latente. Então, com a questão da lactose, não é diferente. A gente tem que estar monitorando isso. Sempre alerta. Sempre alerta, isso aí, coleguinha. Descobrimos aqui, gente, que nós somos Ambas somos escoteiras. escoteiras, exatamente. Sempre alerta, nosso lema aí. A Leila perguntou por que o nosso corpo para de produzir a enzima lactase e se a produção dessas enzimas está codificada nos genes. E aí, por isso, uma mãe, um pai, e aí o filho também pode vir a manifestar. Sim, é o caso daquela que é bem no iníciozinho, a criança ela, né, vai receber o Uhum. leite materno, que é específico àquele neném, então ele não vai manifestar a princípio. No primeiro momento, até uma discussão muito interessante em relação à questão da amamentação. Mas é uma criança que começou a alimentação complementar, quando for receber esses produtos lácteos, ele vai manifestar. É bem comum ser um histórico aí de variável genética envolvida. Agora, pode também ser uma variável de confundimento para aquelas crianças que manifestam precocemente intolerância em função do que a gente chama de imprint metabólico.
pela gestação da mãe, ela exagerou muito, ou vem como histórico de vida de muita inflamação, e durante a concepção, durante a gestação, ela pode deixar aí também um imprint. Ela não tinha a mãe a carga, mas ela passou por um processo aí de inflamatório, esse imprint metabólico, ou seja, é um processo que pode desencadear ali já na primeira infância um quadro de intolerância. Isso pode ser eterno, leva para a Pode vida ser toda. transitório. Geralmente a gente observa essas crianças na segunda infância, entrando na adolescência, o organismo começa, né, a responder, mas pode ser que não volte, pode ser que só volte na vida adulta, ou pode ser aquela criança que manifestou na primeira infância a intolerância, ou seja, melhora, consegue ter ali uma rotina normal, quando lá na vida adulta volta, passa a novamente manifestar, mas aí já é uma questão mesmo da própria resposta do nosso Entendi. crescimento e desenvolvimento. E aí o corpo para de produzir a enzima, por quê? Cansa, desgasta, não é natural de se consumir tanta lactose durante a Não. vida? Já tem muitos estudos. O nosso guia, ele discute isso, eu acho isso muito bacana, que ele é muito democrático. A própria forma de condução desse diálogo, né, das regiões do nosso país, dos hábitos alimentares. Quando a gente pensa que nós precisamos de uma proteína de alto valor biológico, né, que o leite de forma indiscutível apresenta, fonte de cálcio, um monte de elementos legais, vitaminas, do complexo B e tudo mais. Mas a gente cresce, a gente desenvolve, a gente precisa ter outros elementos químicos para a nossa manutenção e integridade do nosso intestino. E o próprio organismo, o próprio metabolismo, a própria questão hormonal, ela vai dando é um ciclo, né? Você cresce, estabiliza e começa dessa velocidade, ela tende a ir decaindo. Então, é o próprio consumo energético, tudo isso tende a ser menor, porque o organismo ele tem uma outra velocidade metabólica. E aí você pode pensar, poxa, mas o cálcio é tão importante justamente nessa fase que a gente não está digerindo muito bem, mas a gente não pode esquecer que nós temos muitos outros alimentos fontes também, que é necessário a gente olhar aqui. Se eu mantivesse, não é uma retirada, mas aquela redução proporcional ao meu crescimento e desenvolvimento, eu provavelmente não iria manifestar essa intolerância. Eu iria manter ali meu copinho de leite todo dia com café, ou que a minha opção seja uma fatia de queijo com tapioca, um pãozinho integral, não importa. Mas eu passei provavelmente por algum momento na minha vida que levou a essa questão da saturação da enzima. Então chega uma hora que realmente não dá conta. Entendi. A Daniele perguntou se alimentos sem lactose ou sem farinha de trigo são o mesmo do que sem glúten e sem leite. Eu não sei se ficou meio confuso. Alimentos sem glúten, sem lactose, é o mesmo do que não ter leite e farinha de trigo na composição, quando você olha lá no rótulo? É uma pergunta realmente ficou confusa, mas faz sentido o que ela quer dizer, porque os rótulos são confusos. A nossa legislação, ela pede, ela informa, é obrigatório que as indústrias informem se aquele produto contém ou não contém glúten. Então vamos para essa informação. Para que esse produto contenha glúten, provavelmente tem um daqueles 4 ingredientes ou derivados os mesmos, do trigo, centeio, cevada, ou no caso do Brasil, aveia por contaminação. Se caso não contenha esses alimentos, qual que a indústria tem que fazer? Não contém glúten. Aspas. Se a indústria trabalha só com produtos sem glúten, nada desses elementos ou desses ingredientes, tranquilo. Mas se é uma indústria, um ambiente comercial que manipula também o trigo, ou o centeio, ou a cevada, se ele produzir um bolo com milho, né? Milho não tem glúten, mas é um ambiente que o trigo estava ali presente. Ou na bancada, ou nos instrumentos, ou nos eletrodomésticos, o próprio manipulador é um produto contaminado. Então, mesmo que a matriz teoricamente não tivesse, ele vai ter que obrigatoriamente falar, esse produto contém glúten. Pode conter glúten. Pode conter glúten. Aí vem lá na lista de ingredientes e ele vê, nossa, mas eu não estou vendo nem trigo, nem centeio, nem cevada. Por que tem? É importante a gente esclarecer isso, que há locais de produção... são utilizados para processar, né? Isso vale para os produtos à base de leite. Quando ele informa...
contém leite, é por conta dos alérgicos. Se é o produto, ele só fala não contém lactose, ele está dizendo que ali não tem, não é nem que não tem lactose, a lactose foi hidrolisada para aquele público de pessoas que vão buscar só a questão da intolerância. Então, ele tem que informar adequadamente para o consumidor não ficar confuso. Mas os rótulos são muito confusos, né? É muito confuso. É muito confuso. E o Pedro e a Maria têm perguntas que se complementam. Então, vou ler do Pedro e já leio da Maria. Então, Pedro falou: muitas vezes, mesmo tomando enzima lactase para consumir alimentos de origem láctea, eu sofro sensação de estufamento. Eu estou tomando uma dose inadequada? E a Maria também perguntou coisas nesse sentido. Chá de hortelã e de camomila auxiliam contra o desconforto do inchaço causado pela intolerância à lactose? Devo diminuir o consumo de alimentos como feijão e grão de bico? Eles sempre me causam muito inchaço e dor, com desarranjo, inclusive, e como se eu tivesse consumido leite. Então, as perguntas se então, vamos para do ele Pedro pode estar primeiro. tomando do Pedro. Vamos porque lá. ele fala assim, tomo a enzima lá direitinho. Então, teoricamente, na cabeça dele, obviamente pelo diagnóstico feito, ele é um intolerante à lactose. Mas a distensão permanece. Então, é uma pessoa que eu vou observar só com essa informação se ele também não tem alergia à proteína do leite, em que aspecto? Como uma resposta de sinal e sintoma no trato digestório. Porque uma proteína mal digerida, no caso do leite, ele vai gerar resíduo fecal. E ó, a bactéria não é boba, chegando comidinha lá, ele vai fermentar. E vai produzir gases. Gases que vão ser retirados nas alças intestinais e dar esse desconforto. Muito similar ao que fosse um quadro de intolerância. Então, por isso que eu falo que é confuso. É importante a gente observar. Então, às vezes, no primeiro momento, retirar a lactose é uma estratégia, mas permanece o sintoma, retira o grupo alimentar e observe se esse sinal que te incomoda continua. Melhorou? Esclarecemos a dúvida. Posso fazer um exame para confirmar? Temos exames para confirmar. Indo para a pergunta da Maria e acho que outra, né, em relação aos alimentos. Mas antes de falar dos chás, vamos para a questão dos outros alimentos que ela citou, feijões e outros mais que ela consome e sente um desconforto de distensão, de má digestão, como se consumisse lactose. Se o intestino dela estiver inflamado... quadro diarreico, pelo que ela relatou. E aí é importante porque, vamos pensar o exemplo das leguminosas, né? Fonte de fibra bacana, de ferro, proteína, um monte de coisa bacana. E base da nossa alimentação, né? Apresenta carboidratos de difícil digestão. Lembra, né? Da estaquiose rafinosa. Que a gente consegue melhorar, e é uma coisa que ela vai ter que observar. Deixa eu observar essa semana, ou as leguminosas. Deixa de remolho, não reutilizar essa água, né? Com pelo menos 2 trocas sobre refrigeração. Cozinha e observa, continua. Então, não é só a técnica. A gente tem que observar que tem outros componentes também nesse grupo alimentar em particular, que está relacionado à fermentação bastante exagerada se o seu intestino estiver inflamado por outras questões. E aí entra nessa mesma explicação. Vão resíduos lá que vão fermentar e vão desequilibrar essa microbiota. Então, cada alimentinho ele tem que ser observado e ela vai ter que ter muita paciência para se conhecer e se observar. Uma das estratégias que a gente observa muito quando a gente trabalha com probiótico é essa questão dos food maps, né? A gente tem que observar como é que está essa questão dos alimentos de alta fermentação, como é que a gente vai corrigir isso, e aí onde entra a técnica dietética nos auxiliando nessa orientação do processo. Como eu expliquei do remolho para o feijão, isso vale para algumas hortaliças, para alguns frutos que a gente precisa processar termicamente, com técnicas específicas para reduzir essa carga aí de desconforto. E aí, para fechar com a pergunta da Maria, tem alguma coisa que eu possa facilitar, melhorar a digestão? Tem, né? Se é uma coisa muito pontual, temos vários chás de ação digestiva, ou seja, facilita, ora, por um equilíbrio de pH, ora, por uma questão de ácidos fenólicos, que são os componentes bioquímicos dessas ervas que vão atuar ali na mucosa gástrica intestinal, desinflamando. Aí vem como destaque erva doce, camomila, endro, próprio louro, mas isso também requer uma orientação de quantidade, modo de preparo, mesmo de misturinhas aí para facilitar.
De forma geral, um efeito salutar de uso de chás digestivos, a gente fala de uma xícara por dia, né, ali para poder facilitar. Mas ele não vai resolver o problema. É sempre importante a gente saber o que está me causando ou me levando esse desconforto, para poder eu corrigir e a gente poder usufruir dessa coisinha tão gostosa que é um chazinho aí aromático, né? Ajudar, mas a gente tem que ter essa pergunta muito clara. Por que que eu estou assim? Tá certo. Eu tenho certeza que assim que a gente liberar esse vídeo, a gente vai ter várias perguntas. Eu vou te marcar no vídeo, na página, para que você consiga ajudar a gente a responder esses questionamentos. E, quem sabe, no futuro a gente fazer uma outra conversa Parte pensando em 2, sobre discutir a os dieta. alimentos, né? Isso, a dieta em si. Então, Ana, muito obrigada por ter conversado com a gente, por trazer tanta informação importante e por auxiliar. Parabéns pelo seu trabalho, que é auxiliando as pessoas que têm esses quadros inflamatórios e muitas vezes não sabe como lidar com isso, né? Porque alimento é conforto, alimento é lembrança, alimento é complicado você conseguir mexer na dieta das pessoas, né? Mesmo a pessoa sabendo que um determinado alimento faz mal, ela conseguir tirar aquilo da dieta dela para conseguir viver melhor, porque alimento traz muito isso, muito conforto, né? Então, muito obrigada e parabéns de verdade pelo seu trabalho e por difundir conhecimento de qualidade e confiável, porque a gente está precisando muito disso hoje. Tá, eu queria agradecer, né, o convite, a confiança, falar que a página do Progastro, ele tem informações, inclusive, que talvez até já respondam de forma já bem detalhada muitas dessas perguntas. Tem um acesso lá da equipe, dos alunos, dos profissionais associados. E queria agradecer a generosidade da conversa, do papo leve, descontraído, porque a ciência ela não precisa ser complicada, né? Ela tem que ser digerível e acessível, e eu acho que a gente só consegue oportunizar com momentos como esse. Às vezes a internet ajuda, às vezes a internet atrapalha, deixa a gente com a mão gelada, nervosa, deixa a gente fora da nossa zona de conforto, mas faz parte do nosso aprendizado, né? E assim, se me cabe deixar alguma mensagem final, como estamos num assunto, né, que envolve muita questão da saúde global com base do nosso intestino, que a gente tente refletir um pouco das nossas rotinas, das nossas emoções, né? De conhecer por que isso está me sendo desconfortável. Cada um fazer a sua pergunta, né? Se eu estou tendo uma rotina de casa alimentar bacana, por que no meu meio ambiente está diferente, que está me sendo desconfortável? A gente está vivendo isso agora por conta da pandemia, né? Para a gente tentar equilibrar os nossos hormônios do estresse, do cortisol, com as nossas endorfinas, né? E é um momento mesmo de autoconhecimento para todo mundo, é um refazer de pensamentos, né? De conceitos, e que a gente leve essas informações de maneira suave, assim como a gente conduziu, né, essa conversa, que a gente respire, que não há uma sentença de nada, que tudo se resolve. Não é o fato de você ter um determinado diagnóstico que ele vai te dar uma identidade daquilo que a gente consegue transformar. E que nós trabalhamos, Brenda, para fechar com o que é mais íntimo na vida das pessoas, que é alimento. É mais íntimo do que sexo. Então, a gente tem que realmente... É verdade. Imagina você chegar no universo. O que você come? Até para a questão financeira, você pode comer isso? Então, são questões muito delicadas que a gente tem que respeitar, né? E não colocar aquele medo da comida, que a comida vai me engordar, comida vai me fazer mal. Se você come, olha, gente, eu tenho uma menina linda aqui em casa, 1,70 m, peso ideal, e come, tá? Fala sério, dá gosto de ver, né? Eu falei, inveja de ver. Mas come comida. Então não tem as calorias não são sentenças, né, de mazelas ou de doenças. A gente tem que traduzir calorias boas, com escolhas boas, né? E temos profissionais bacanas que estão à disposição para essa conversa, para esse diálogo, para te ajudar a entender essas dores e, consequentemente, construir um plano de ação para esses dias que a gente espera ver aí o sol fora da janela, né? Poder sentir os cheiros aí fora da janela, que essas intolerâncias alteram o cheiro, por isso que eu falei de cheiro. Então, para a gente voltar a cheirar, né, as pessoas aí, eu aproveito para deixar o meu cheiro, como uma boa cearense,
né? Que não abraça nem beija, mas cheira. Cheira. Um cheiro com muito carinho e com uma gratidão mesmo pela oportunidade aí de aprender esse universo virtual aí.